Olá, alunos. Eu sou a professora Márcia Miller, da disciplina Introdução à Engenharia, para os cursos de Engenharia de primeiro e segundo período da Multivix. E essa é a nossa quarta videoaula. Então, nas primeiras aulas, nas 3 primeiras aulas, nós já falamos sobre a ética da engenharia, habilidades que o engenheiro deve ter, funções da engenharia, características de um engenheiro de sucesso, já falamos sobre criatividade, comunicação na engenharia. Já falamos, inclusive, também de aprendizado e solução de problemas. Eu pulei aqui engenharia e sociedade e introdução a projeto, por quê? Eu acho muito relevante a gente falar sobre organização e representação de sistemas em engenharia, porque tem uma metodologia que é bastante interessante para ajudar vocês a se prepararem para estudar, né, para os trabalhos que já foram postados, os trabalhos que valem 4,5 pontos. Então, para auxiliar vocês a criar uma disciplina, né, ou seja, para auxiliar vocês em relação à organização de como vocês terão que estudar, a gente vai mudar a ordem e vamos falar então hoje sobre organização e representação de sistemas em engenharia. Bom, como eu havia falado anteriormente, né, nós sabemos, né, que o quanto é importante a gente conseguir se organizar e é interessante a gente entender também como funcionam essas representações de sistemas, né, da engenharia. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é como que o nosso cérebro funciona, porque eu tenho percebido que alguns alunos o que tem acontecido com frequência, assim, o camarada vai e estuda uma disciplina tipo álgebra linear e geometria analítica, aí no próximo semestre ele já não sabe mais como é que calcula determinante, não sabe mais como é que soma vetores, como faz um produto vetorial, ele acaba deletando. Por quê? Ele sente uma certa dificuldade em armazenar essas informações no cérebro. Então, eu escuto com muita frequência o aluno falar assim: ah, professora, eu tenho problema de memória, eu não consigo pensar desse jeito, eu tenho dificuldade para fazer alguns cálculos, eu acabo me embolando com algumas coisas, né? Eu tenho dificuldade. Enfim, essas dificuldades, elas podem ser resolvidas a partir do momento que a gente entende como é que o cérebro funciona e começa a exercitar o cérebro de maneira, de uma maneira correta, vamos colocar assim, ok? Então, vamos conversar sobre o que né? Faltou o que ali, né? O que pensamos a respeito de como pensamos. Então, né, vocês são donos e operadores do seu cérebro, mas ele veio sem manual de instrução. Então, vocês precisam aprender a aprender. Por quê? É muito interessante como o aluno chega e fala assim: ah, eu já aprendi isso aqui. Daqui a pouco ele esquece. Então, ele não aprendeu como ele tem que fazer para aprender, ok? E uma situação aqui que eu coloco, né, de exemplo, é fazer conta de cabeça. Porque às vezes a gente vai, pede para fazer um cálculo simples, por exemplo, quanto que é 10% de R$ 100, né? E eu já vejo que algumas pessoas têm muita dificuldade em fazer um cálculo simples desse, que 10% de R$ 100 é R$ 10. Mas se a gente começa a criar algumas situações que vai aumentando o nível de complexidade, aí realmente, né, só exercitando bastante seu cérebro para poder entender como que você vai conseguir fazer essas contas mais complexas, tá? Então, a primeira coisa, a gente precisa entender como que funciona isso. Então, existe um modelo de processamento cognitivo, ou seja, existe um modo para você poder aprender. Tudo que está ligado à parte cognitiva é o que você aprende, né? O que você vai estudar, aquele conhecimento que é adquirido. Então, a memória ela é dividida em memórias de curto e longo prazo. E você pode fazer com que a memória saia de uma região de curto e vá para uma região de longo prazo fazendo esquemas, por exemplo. A gente vai conversar sobre esses esquemas daqui a pouquinho. O conhecimento é outra área também que a gente precisa entender, né? Como funciona esse armazenamento no seu cérebro? O conhecimento ele é dividido em duas categorias, vamos colocar assim: o declarativo e o processual, ok? O declarativo é aquele tipo de conhecimento que se eu falar para você assim, caneta Bic, essa caneta já vem a imagem dela na sua cabeça. Você sabe o que que é, eu não preciso nem desenhar. Carro, já vem uma imagem na sua cabeça. Caneca, vem outra imagem na sua cabeça. Por quê? Isso é um conhecimento declarativo, de declaração. Eu declaro e você já sabe como é que é. O outro tipo de conhecimento é processual, que vem de processo, de modo, de maneira. Então, o tipo de conhecimento processual é
como você faz para dirigir, como você faz um miojo, como você faz um relatório. Então, é um tipo de conhecimento de como fazer, ou seja, um conhecimento procedural, ok? E a gente vai conversar bastante para você ter uma noção de como você vai ter que desenvolver os dois lados, tanto o conhecimento declarativo quanto o conhecimento procedural, ok? Bom, existem algumas regras, né, que a gente pode começar a entender em relação a esses conhecimentos procedurais. E uma regra bem simples é a regra se então. Por quê? Ela vai descrever um processo. Por exemplo, se eu encontrei um valor negativo, então o movimento está no sentido contrário do que foi adotado. Ou se eu encontrei um valor negativo, a força é no sentido contrário do que foi adotado. Ok? Ela pode ter mais de uma regra também, esse conhecimento procedural, se e então. Tá? Então, a outra coisa, né, que o uso de regras em cadeia pode resolver problemas mais complexos. Então, existe uma regra, né, em cadeia chamado encadeamento para frente, para trás ou intermediário. E um exemplo que a gente vai usar aqui são os voos. Como é que funciona isso? Então, uma regra para resolver esse problema, né, mais complexo é eu estabelecer ou o meu ponto de partida, que seria o para frente, ou o meu ponto de chegada, que seria o para trás, ou intermediário, como o nome está dizendo, intermediário. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Nós vamos sair de um voo de Vitória com conexão no Rio de Janeiro e nós estamos querendo chegar numa cidade chamada Santa Maria, lá no interior do Rio Grande do Sul. Não existe voo direto, a gente precisa fazer essa escala. Escala não, desculpa, conexão. Então, como que vai fazer? A gente pode se reunir e definir que nós vamos sair depois das aulas. As aulas encerram às 10 horas da noite, a gente vai pegar um voo de 11h30 da noite. Então, nós vamos sair da faculdade, vamos direto para o aeroporto e nós vamos fixar, então, a nossa saída, ou seja, é um encadeamento para frente. O encadeamento pode ser para trás também. Por exemplo, se a gente tiver um congresso lá em Santa Maria e a gente precisa estar lá 3 horas da tarde da sexta-feira. Então, nós vamos fazer, né, escolher os voos que chegariam lá até as 3 horas da tarde. E a seleção vai ser feita a partir do final, ou seja, para trás, da chegada. Ou então, a gente pode fazer utilizando o encadeamento intermediário. Né? Como eu sou carioca, posso chegar e falar, eu quero chegar no Rio às 10 horas da manhã do sábado, porque eu quero passar ali uma horinha mais ou menos com a minha família, já que tem uma conexão. Então, eu pego um voo daqui, vou para o Rio, faço uma conexão ali de 1 hora mais ou menos, vejo a minha família e vou para Santa Maria. Não importa o horário que eu chegue, que eu saia de Vitória, não importa o horário que eu vá chegar em Santa Maria, ok? Esse problema das cordas aqui, vou deixar um desafio para vocês. Imagina a seguinte situação: existem 2 cordas penduradas no teto e de forma que elas consigam dar um nó. Porém, você não consegue amarrar essas cordas porque você não tem altura suficiente. Mas no ambiente que você está, tem uma cadeira que quando você sobe nessa cadeira, você só consegue segurar um dos nós. Você não consegue segurar a ponta da outra corda. Mas você tem um alicate também. Só que se você segurar o alicate, a ponta de uma, você não consegue alcançar com o alicate a outra ponta da corda. Então, eu quero que você desenvolva uma técnica para conseguir, né, amarrar essas 2 pontas dessas cordas nessa situação que eu havia falado agora. Bom, isso aqui é um desafio também. Olha só, eu vou dar um período de tempo para você memorizar essa sequência de letras. E aí eu vou sumir com ela e você vai ter que depois anotar no papel e a gente volta para verificar quantas letras você acertou, ok? Eu não vou parar aqui. O que você vai fazer? Você vai pausar o vídeo, tá? Baixa a tela, vira para o lado, anota lá e depois você volta e verifica quantas letras você usou, ok? Agora você vai fazer o mesmo procedimento no segundo slide. Então, memoriza, pausa o vídeo e anota. E vamos para o terceiro slide. Memoriza, anota e depois você vai conferir. E sabe o que é interessante? Você conseguiu memorizar
menos no primeiro slide do que no último slide. Por quê? Porque o último slide faz sentido para você. Então, se você for verificar, existe uma quantidade absurda de letras, muito maior do que no primeiro slide. Porém, no primeiro slide você não conseguia fazer associações. No segundo slide já dá para fazer um pouco mais de associações. Desculpa. Mas essas associações, elas não fazem muito sentido. Então, você tem uma certa dificuldade para memorizar. Porém, na segunda, você já consegue fazer uma associação em relação a alguns ditados, né? Cada macaco no seu galho, ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão e a justiça falha, mas não tarda. O que prova que se você fizer esquemas, se você conseguir descobrir quais são os esquemas, que o seu cérebro consegue armazenar essas informações no intervalo de tempo maior. Bom, nós vamos falar agora, né, sobre um pouquinho mais sobre a sua mente, né, e o resultado, né, de algumas pesquisas, né, de psicologia cognitiva, ou seja, em relação ao aprendizado, né, e neurociência. Então, a primeira situação que foi verificada a partir dessas pesquisas é que o aprendizado muda a estrutura física do cérebro. Conforme o indivíduo vai aprendendo, ele vai mudando o que a gente chama de sinapses, né, que são aquelas ligações entre os neurônios, e pode mudar, inclusive, a oxigenação do cérebro também. A segunda situação que eles descobriram é que essas mudanças na estrutura do cérebro, ou seja, essas mudanças estruturais, elas alteram a organização funcional do cérebro. Em outras palavras, o aprendizado organiza e reorganiza o cérebro. Dependendo do que você vai utilizar no seu cérebro, ele vai desenvolver mais um lado ou o outro, por exemplo. O que significa isso? Que o seu cérebro não é um órgão estático, estacionário. Ele está em desenvolvimento. Assim como os músculos do corpo, né, quando você trabalha, você consegue desenvolver, o cérebro funciona da mesma forma. Então, se você não consegue fazer conta de cabeça, e se você treinar, o seu cérebro é capaz de fazer alterações e você passa a desenvolver aquela habilidade. Terceiro ponto, né, que as pesquisas chegaram. Diferentes partes do cérebro podem estar preparadas para aprender em diferentes ocasiões. O que significa isso? Que nós não estamos limitados a aprender apenas durante a infância. Então, o cérebro de uma pessoa adulta ainda tem a condição de aprender, e de uma pessoa idosa também. Né? A gente verifica isso acontecendo, né, em relação a esse período agora de pandemia, em que os idosos estão tendo que aprender a utilizar tecnologias como o WhatsApp, como reuniões virtuais, né, em salas de reuniões virtuais, e eles têm conseguido, né, o que mostra que a pessoa tem condição de aprender em qualquer época da vida dela. Bom, vamos entender mais como é que funciona a estrutura do cérebro, né? Na infância a gente tem superproduções e poda de sinapses, e na fase adulta a gente tem criação de novas sinapses. Lembrando que o cérebro, ele tem as células chamadas neurônios. Esses neurônios, eles não podem ser reproduzidos, né? Nós temos células no nosso corpo que elas podem ser reproduzidas. Os neurônios não podem. Então, a partir do momento que a gente nasce, nós temos uma quantidade de neurônios, esses neurônios vão morrendo com o passar do tempo por vários motivos, né? Às vezes problemas de saúde, você vai matando alguns neurônios. Mas isso não significa que você vai ter um raciocínio muito lento. Por quê? Quem define o quão rápido você vai pensar são essas sinapses, ou seja, são as ligações que vão ocorrer entre os neurônios, ok? Então vamos falar aqui sobre um experimento que foi feito, né? No treinamento cria novas ligações, né? Como a gente havia falado em relação às sinapses. Então foi feito um experimento em que os ratos foram colocados em labirinto, esteira, naquelas rodinhas que ficam girando, ou eles ficaram sedentários. No labirinto, o rato teria que sair dali. Então havia só um caminho. Então, a primeira vez que ele foi colocado, ele errou o caminho, foi para a esquerda, era para a direita, depois ele acertou, era a direita, mas aí ele tentou de novo a direita, estava errado, foi para a esquerda. Enfim, depois de tentativa e erro, né, lá pelas tantas você coloca o rato e o rato memorizou. Ele teria que fazer, sei lá, direita, esquerda, 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 direita, 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 esquerda, 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 direita. E ele conseguiu memorizar o caminho para poder sair do labirinto. No caso da esteira, o ratinho ele foi obrigado a ficar ali naquela esteira o tempo todo.
Na roda, não. O rato tinha a oportunidade de escolher. Ele poderia ficar na roda ou poderia sair. E no caso do sedentário, ele não teve escolha. Ele teve que ficar parado, porque não tinha como fazer nenhum tipo de atividade. No final desse experimento, eles verificaram que os ratos que estavam na esteira e na roda, eles tiveram um aumento do fluxo sanguíneo no cérebro, né? Oxigenaram melhor o cérebro. Porém, os ratos que estavam no labirinto, eles tiveram um aumento das sinapses, ou seja, um aumento das ligações entre os neurônios. E os ratos sedentários não tiveram alteração nenhuma. Então, o que isso mostra? Que o cérebro, ele funciona como um músculo. A partir do momento que você exercita ele, você consegue desenvolver habilidades. Então, e outra coisa interessante também é que as regiões funcionais do cérebro e os efeitos do treinamento, elas podem causar. Então, por exemplo, eu havia até comentado isso em sala de aula, né? O caso da minha prima que nasceu e ela, pequena, descobriu que ela tinha... Oh, meu Deus, esqueci o nome daquela doença. Diabetes. Que ela tinha diabetes, então ela ficou cega depois lá na adolescência. Então, ela desenvolveu uma habilidade auditiva. Conforme a gente andava, né, a gente era adolescente ainda, ela falava, tem uma parede aqui. Ela sabia que tinha uma parede, os meninos não precisavam nem falar nem nada com ela, porque ela percebia. Por quê? Ela desenvolveu uma audição bem diferente da nossa, né? Essa percepção que ela desenvolveu funcionava como um radar para poder auxiliar ela a se deslocar sem precisar tanto das outras pessoas ali, sem depender tanto das outras pessoas, né? Então, é muito interessante como a gente consegue verificar, né, que as pessoas desenvolvem habilidades mesmo quando passam por esses processos, né, que acabam tendo deficiência, né, passa a ser uma pessoa com deficiência a partir de uma determinada época da vida dela. Bom, vamos conversar agora sobre a parte de organização. O que vocês estão vendo agora é o chamado mapa conceitual. Então, esse mapa conceitual, ele tem várias utilidades. Por isso que eu resolvi antecipar essa aula para auxiliar vocês para resolverem os problemas, né? Vamos colocar assim, para saber se organizar melhor para fazer as atividades avaliativas que vocês vão ter que entregar, né, daqui a algum tempinho, daqui a algumas semanas. Bom, nesse mapa conceitual aqui, ele coloca várias cores, né? E aí ele coloca lá o tema, o assunto, o problema, né? A disciplina, as disciplinas que são pré-requisitos e as outras disciplinas que são correlacionadas. Então, a gente consegue verificar aqui, nessa situação desse mapa conceitual, que fica muito mais fácil de tentar descobrir qual é o motivo que causa um determinado problema, que nesse caso aqui é um superaquecimento, né? E é um problema encontrado no motor de indução trifásico. E ele vai correlacionar, né, as disciplinas do curso, ou seja, como que o estudante vai poder entender qual é o motivo que gerou o superaquecimento nesse motor de indução trifásico. Bom, vamos entender então aqui, né, o que é um mapa conceitual. Então, a gente está vendo aqui uma outra figura, né, de um mapa conceitual. Ele é uma representação que serve para que a gente tenha maior compreensão de um processo, que a gente consiga resolver um problema, por exemplo, utilizando essa representação, ok? Então, como que a gente vai preparar um bom mapa conceitual? Primeiro, preparar um mapa conceitual ajuda a organizar as ideias. Você passa a ter maior compreensão. Então, por quê? Você começa a verificar os problemas, e mesmo que você não faça isso de uma maneira imediata, você pode lembrar de uma causa e de uma outra correlação, né, e ir lá e complementando o mapa conceitual. Ele serve também para monitorar a capacidade de preparar o mapa conceitual para uma área de conhecimento, né, para testar compreensão. Ou seja, vamos verificar o quanto você sabe de um determinado assunto. Aí você monta o mapa conceitual para você poder verificar isso, para ter uma ideia de quanto você sabe aquele processo, por exemplo. E o mapa conceitual também ele é utilizado para poder treinar outras pessoas, para poder ensinar a outra pessoa, né? Porque ele é um esquema muito visual, então acaba facilitando muito esse processo de aprendizado. Nessa situação aqui, a gente colocou esse mapa conceitual, a gente vai chamar de raiz, que é essa ideia central aqui,
nesse caso aqui foi retorno aos estudos. Então, se a gente puder verificar, né, uma pessoa que está pensando em retomar os estudos, ela vai ter uma série, né, de situações que são prós e contras. Então, se ele quiser tomar uma decisão, né, de uma maneira mais metodológica, né, uma maneira assim, com maior critério, o que ele pode fazer? Um mapa conceitual para poder verificar, né, quais são os pontos positivos e negativos para a tomada de uma decisão. Então, né, aqui, por exemplo, ele colocou aqui, ó, retorno aos estudos. Então, eu vou chamar isso aqui de nó, né, que é o desafio. Então, o retorno aos estudos, surgem desafios. Depois, você vai ter gastos financeiros, né? Então, você vai colocar lá que, nesse caso, geram gastos financeiros. Em compensação, existem novas descobertas, né? Ocorrem novas descobertas. Vai haver, né, o enfrentamento, vamos colocar assim, né? A pessoa vai enfrentar barreiras e vai precisar também de apoio. De quem? Da família, dos amigos, dos professores. Ele vai ter que aprender a conciliar também tanto os estudos quanto o trabalho. E vai requerer tempo e dedicação. Em alguns casos, as pessoas acabam sofrendo preconceito. Pode sofrer preconceito porque resolveu entrar no curso de forma mais tardia, pode sofrer preconceito porque não é, às vezes, uma carreira para aquele gênero, né? Então, a pessoa, por exemplo, pode escolher engenharia mecânica ou engenharia elétrica, né? Alguns cursos que as pessoas acreditam que sejam determinados, né, para homem, por exemplo, ou o contrário, né? A pessoa quer fazer pedagogia ou quer fazer enfermagem, acha que aquele curso é exclusivamente feminino. Enfim, o mapa conceitual ele serve bastante para a tomada de decisão também, além para você poder compreender melhor o seu processo. Bom, o primeiro passo para construir, né, um mapa conceitual é identificar o domínio, ou seja, a raiz, né, que você vai propor a questão. Então, vamos imaginar a seguinte situação, uma situação bem esdrúxula, assim, né? Vamos supor que uma pessoa estivesse sido congelada durante 500 anos, ele não sabe o que é um carro, e aí chega para você e pergunta, né, o que é um carro? É um conhecimento declarativo, lembra? Como que você faz, de repente, para poder explicar para uma pessoa o que é um carro? Porque não é um processo, então é meio complicado você poder explicar o que é um carro. Mas aí a gente vai usar, então, um, um mapa conceitual para poder identificar, para poder ajudar a pessoa a compreender o que é um carro. Então, nesse caso aqui, a gente vai colocar no centro, né? Antes, né? Você precisa estar munido ou de um quadro, papel, caneta, adesivos, né? Papéis adesivos tipo post-it, né? Programas de computador também a gente consegue fazer, ok? Então, é uma coisa bem simples. E aí você vai colocar a ideia, né? Ou seja, identificando o domínio, né? Para propor a solução, você vai colocar a ideia central ali. Então, carro vai ficar aqui, ok? Depois que você identificou essa ideia central, o que você vai fazer? Você vai começar a escrever, né, as relações que você vai ter. Então, por exemplo, né, o que você identifica, né? O que você associa com a palavra carro? Aí tem motor, volante, gasolina, rádio, bateria, transporte. Você vai escrevendo todas as palavras que vem na sua cabeça. Ó. Estrada, transmissão, roda, motorista. Beleza. Depois que você colocou, né, você vai precisar linkar a sua raiz com as folhas. Então, como que você vai fazer isso? Para linkar, você precisa de uma palavra intermediária. Então, nesse caso, como que vai ficar a nossa representação? Ai, meu pai, foi demais. Pronto, aqui. Então, a gente vai começar a organizar as ideias, tá? Então, o carro tem rodas, transmissão, volante, motor, bateria, rádio. Ele leva o motorista, né, passageiros, né? É uma forma de transporte, ele utiliza gasolina, viaja na estrada. Então, você começa a identificar o que é um carro a partir desse mapa conceitual que vai fazer com que a sua compreensão do que é um carro acabe aumentando. Claro que a gente está fazendo isso com uma certa limitação, isso é só um exemplo, tá bom?
Mas existe, por exemplo, outro tipo de mapa conceitual que esse aqui é linear. Então, essa aqui é uma versão de mapa conceitual, né, do que é o carro, que dispõe, né, os conceitos em linha. Então, por exemplo, ele vai partir de bateria, que alimenta o rádio, que diverte o motorista, que precisa de transporte, que é prestado pelo carro, que usa gasolina, que é queimada no motor, que liga, né, aciona a transmissão, que é ligada às rodas, que é dirigida pelo volante e que mantém o carro na estrada. Então, a gente consegue fazer, né, esse linear ou então o anterior. A partir do momento que a gente junta um esquema com o outro, a gente pode chegar nessa situação aqui, que ele é um pouquinho mais completo. Então, essa versão de mapa conceitual, né, do que é um carro, ela é facilmente dividida em pedaços menores, como a gente pode verificar aqui, né, pelas linhas tracejadas, ok? Então, esses 3 outros pedaços aqui de linhas tracejadas, né, tem 3 conceitos em negrito no mapa que dão o nome dos pedaços. Então, por exemplo, nesse pedaço aqui a gente vai ter a cabine, né, que vai ter o rádio, o motorista, essa outra aqui vai ter o sistema de propulsão, que tem motor, gasolina, transmissão, roda, o sistema elétrico, a bateria, né, e tem outro aqui, transporte, que está associado à estrada. Bom, lembrando que todos esses, por exemplo, esses 3 aqui, eles estão associados a quem? Ao carro, que é a raiz, ok? Então, a partir da raiz é que a gente vai definindo os outros níveis do nosso mapa conceitual. Bom, esse outro mapa aqui, ele faz ligações cruzadas. Então, por exemplo, a gente continua, né, que o carro ele está dividido aqui em cabine, sistema elétrico, sistema de propulsão, transporte. Só que, por exemplo, quando a gente verifica que a bateria ela está associada à cabine também, ó, pelo rádio, mas também está associada ao sistema elétrico. Só que também pode estar associada ao sistema de propulsão, a partir do momento em que ele aciona o motor, né, que gera energia para o alternador que vai alimentar a bateria. Então, por exemplo, as velas também. Então, a gente começa a ter uma relação entre eles, o que faz com que você tenha um grau, um nível de compreensão maior no seu processo e verifique o quanto um item pode afetar tudo, por exemplo, né? Todo o seu sistema e de que forma ele pode afetar. Bom, como que funciona em relação à hierarquia, né? E a parte física também, né? Do mapa conceitual. Então, a gente tem aqui essa organização aqui, que é chamada de árvore, porque ela é uma árvore invertida, né? A raiz está aqui em cima e você tem as folhas. Ou tem essa outra representação aqui que a gente chama de floco de neve ou aranha. Por quê? Porque ela tem uma forma de um floco de neve de uma aranha e a outra tem a forma de uma árvore, não é mitocôndria, né? Uma coisa assim bem, bem óbvia. Então, no caso do movimento, para a gente poder definir, por exemplo, a velocidade de um carro, a gente vai ter que definir a intensidade, que é o módulo, a direção e o sentido. Dependendo do sentido, na direção, desculpa, se a direção for constante, ele está andando em linha reta. Se a direção muda, é um movimento curvilíneo, por exemplo, ok? No sentido, ele pode ser progressivo se ele estiver andando no sentido positivo, né, do deslocamento, ou regressivo se ele estiver andando no sentido negativo do deslocamento. Em relação ao módulo, se ele for constante, a gente vai ter um movimento uniforme, se ele for variável, vai ter um movimento uniformemente variado, um movimento uniforme, enfim. Dessa forma aqui, olha como é que fica mais fácil a gente entender como que a gente vai definir o movimento. Então, a gente começa a ter uma compreensão maior a partir do mapa conceitual. Você bate o olho no mapa conceitual, você começa a verificar. Puxa, eu preciso ter 3 informações, né? Módulo, que é intensidade, direção e sentido. A partir do sentido, progressivo, regressivo. Quem vai dizer se ele é progressivo ou regressivo é o sentido. Quem vai dizer se a minha direção é reta, se ele está andando em linha reta ou em curva, é a direção. E quem vai dizer se o movimento é variável ou é constante vai ser o módulo ou a intensidade. Então, a gente passa a ter um entendimento maior. Em relação às hierarquias, né, essas organizações que ligam o conceito central, secundário, terciário e assim por diante, ok? A partir do nível que ele vai se encontrar. E a gente pode verificar melhor dessa forma aqui, né? Por exemplo, a gente vai usar essa figura que ele vai estar representando a fotografia, né? Ele está fazendo uma representação, né, de um projeto e como
que a gente pode entender melhor um processo ou encontrar uma solução para esse problema. Então, nesse caso aqui, qual é o problema que nós temos? Levantar, é um método para levantar um peso. Então, ali a gente vai ter a descrição do primeiro nível do nosso problema, que é levantar o peso. Para levantar um peso, vamos supor que eu tenho uma caixa muito pesada aqui na minha casa, eu preciso subir essa caixa, botar na parte superior do lado do armário. Então, eu posso fazer isso de duas formas. Ou utilizando um método manual ou utilizando um método mecânico. Se eu for utilizar um método mecânico, eu vou ter que ter um elevador na minha casa, não tem cabimento uma coisa dessas, né? Então, a gente já para por aqui. Porém, se for um método manual, eu posso escolher outras duas formas, né? Utilizando uma talha ou utilizando uma alavanca. Se a gente for utilizar uma talha, a gente vai precisar de um sistema de roldana, de corda. No caso do sistema de roldanas, eu preciso definir quantas roldanas eu vou precisar ter, porque eu não sei se com uma roldana só eu vou conseguir levantar e ter força suficiente. Então, pode ser que chegue a uma situação que eu tenha que ter um conjunto de roldanas para poder minimizar o esforço para subir. E a gente precisa definir também qual o comprimento da corda e que tipo de material para poder suportar. Se a gente for usar uma alavanca, né, a gente vai precisar definir a barra, o comprimento dela e o tipo de material para poder suportar, e o fulcro também para poder fazer o apoio, né, para levantar esse peso. Então, de qualquer forma aqui, para que a gente fez esse esquema? Para poder entender, ó, decisão de primeiro nível, decisão de segundo nível, decisão de terceiro nível, enfim, e assim vai, ok? Essa divisão aqui vai ser estrutural, né? Mas, enfim, o que a gente consegue verificar aqui é que você pode ter 20 decisões, por exemplo, ok? Bom, vamos agora tentar entender um pouquinho mais, né? E aplicar num problema antes de eu passar a atividade para vocês fazerem. Então, nessa situação aqui, nós vamos imaginar o seguinte problema, né? Nós temos, então, o problema que é o fornecimento de água para comunidades rurais de países em desenvolvimento. Bom, essa situação é um pouquinho mais complicada porque em países em desenvolvimento, às vezes, a gente não tem o saneamento básico. Então, não tem como fazer, por exemplo, com que a água chegue na casa das pessoas, nem água potável, nem fornecimento e nem tratamento de esgoto. Então, a gente precisa pensar no fornecimento de água potável para essas pessoas. Então, a gente vai falar que o problema ele pode ser definido como um problema de alto nível, que é, nesse caso aqui, como entender a necessidade da comunidade, ou seja, o sistema de fornecimento de água, um problema de baixo nível, que a gente vai ver ali depois no próximo slide, e um problema de mais baixo nível ainda. Então, antes da gente verificar esses níveis, vamos entender a primeira etapa da construção do nosso mapa conceitual. Então, aqui você vai colocar sistema de fornecimento de água. Isso aqui é que precisa ser resolvido. Para a gente pensar no sistema de fornecimento de água, primeira coisa, vamos precisar de um poço. Ok? Então, tem que ter um poço. Segundo, tem que ter um meio de tirar a água desse poço. Terceiro, depois que essa água é retirada, tem que fazer o quê? A distribuição. Além de ter o poço, retirar e distribuir, a gente tem que se preocupar em ter um programa de manutenção, porque se não tiver um programa de manutenção, daqui a pouco a gente vai ter problemas de avaria, por exemplo, né? Então tem que ter um programa de manutenção preventiva, manutenção corretiva e também um programa de educação. Por quê? Porque as pessoas vão precisar entender como que elas vão usar a água que vai chegar na casa delas de uma forma mais consciente. Bom, vamos agora para o último slide, para a gente poder compreender melhor como é que funciona esse processo. Então, como a gente viu no slide anterior, né, nós já tínhamos colocado esse primeiro nível aqui, né? Então, depois do sistema de abastecimento de água, tem poço, né, uma maneira de extrair, a distribuição e os programas, né, de educação e de manutenção. Bom, a gente vai vir agora para um outro nível. Em relação ao poço, ele vai exigir escavação, então a gente vai precisar fazer uma perfuração. Em relação a ele, precisa definir qual vai ser a profundidade, para quê? Para conseguir uma água potável, para conseguir água. E precisa também definir o diâmetro. Por quê? Porque ele é função da vazão também. Então, a quantidade de água que aquela comunidade vai precisar. Depois, a gente vai ter que pensar no meio de extrair essa água. A gente pode estar usando fonte de energia ou
tem outras alternativas, né? Utilizar uma bomba ou balde. Em relação à fonte de energia, a gente vai ter que definir se essa energia vai ser manual, um sistema de bombeamento manual, se tem energia elétrica no local para poder extrair essa água, se pode ser com um motor, né, de combustão, um motor a diesel, ou energia eólica, energia pelo vento. Então, a gente precisa definir qual vai ser a fonte de energia para poder tirar a água desse poço e vai definir também qual vai ser a alternativa. Vamos usar bomba ou vamos usar um balde, ok? Então, vamos voltar no slide anterior aqui, ó. Quando ele fala que é um problema de alto nível, de baixo nível e de mais baixo nível. Como que é isso? Esse aqui é um problema de alto nível, esse aqui é um problema de nível intermediário, esse aqui seria um problema de baixo nível, nesse caso definir qual vai ser a bomba que vai ser utilizada, e um problema de mais baixo nível, por exemplo, é esse daqui, olha. Se foi definida uma bomba manual, por exemplo, né, porque é mais fácil, né, de ser instalada, o custo é menor, mas ela, por exemplo, começa a apresentar problemas, né, no anel de vedação ou no rolamento. Então, é um problema de mais baixo nível ainda, ok? Então, recapitulando, a gente vai ter um problema de alto nível, um problema de nível intermediário, um problema de baixo nível e um problema de mais baixo nível. Bom, a partir de agora, vocês devem fazer um mapa conceitual, não precisa apresentar para mim, né? Esse mapa é para vocês mesmos usarem, e esse mapa vai auxiliar vocês na metodologia de estudo, para que vocês comecem a estudar logo, para não se enrolarem, né? Vamos colocar assim, na hora de estudar, porque eu vejo muito isso. O aluno, ele percebe que ele tem atividades para fazer, mas ele acaba priorizando outras coisas, e quando ele verifica, ele tem uma semana para entregar um monte de trabalhos porque ele não soube se organizar. Então, eu quero que vocês façam um mapa conceitual para resolver os trabalhos que valem 4,5 pontos. Então, esse vai ser o problema de primeiro nível. Qual seria o problema de nível médio? Seriam as disciplinas. E a partir daí você vai colocando, né, os outros níveis até você chegar no nível mais baixo de todos aqui, ok? Definindo, por exemplo, data, material que você precisa fazer, quais são as ações que você precisa. Então tem que ir no AVA, tem que assistir a videoaula, tem que pegar os exercícios no livro, tem que resolver os exercícios que a professora passou em sala de aula, tem que resolver os exercícios de uma lista que ela deixou, enfim. Para isso também é muito importante que quando vocês entrem no AVA, tem lá, né, recursos de aprendizagem. Entra lá e vai ter lá os objetivos de aprendizagem. Toda semana tem lá aquele material, clica lá e verifica o que a professora está falando que você deve fazer para poder te orientar da melhor forma para você estudar, ok? O segundo mapa conceitual que eu quero que vocês façam é em relação às dificuldades que vocês têm enquanto vocês estão estudando. Então, uma das dificuldades que eu tenho é de gravar videoaula, porque minha família está dentro de casa, né? E aí a gente precisa conciliar os horários, que eu estou gravando videoaula e que eles não podem fazer barulho, né? Enfim, então existem uma série de problemas que vocês podem gerenciar melhor a partir do momento que vocês consigam identificar quais são as causas desses problemas, ok? Então, eu desejo um bom estudo para vocês, uma boa atividade, e aí qualquer dúvida vocês podem sanar comigo no AVA, por mensagem que é individual ali, ninguém tem acesso, ou pelo fórum da disciplina na semana vigente. É muito importante que o único fórum que vai estar aberto é da semana vigente. Ou então vocês aguardem o horário da nossa aula remota que a gente vai se encontrar, ok? Bons estudos e boa semana para vocês.